Um assunto de interesse de todos, de toda a sociedade e principalmente do produtor rural, do proprietário de terras. Isso porque, neste momento, amigos, você que nos acompanha em todo o Brasil e fora do país também, há um risco muito forte, evidente, sobre a sua titulação, sobre a posse das suas terras. Isso por conta de uma situação no STF, que a gente vai discutir agora, no Supremo Tribunal Federal, que pode desconsiderar aquilo que vínhamos vendo como o fator marcante. Nós estamos falando do marco temporal em relação à ocupação de terras indígenas. Tivemos na última sexta-feira essa movimentação no STF, ela foi paralisada e a decisão ou voto de Edson Fachin, do ministro Edson Fachin, trouxe um cenário bastante complicado para os produtores rurais. Mas para falar a respeito deste assunto e por que todos nós precisamos estar muito atentos a este momento e sensibilizados principalmente, nós conversamos agora com a advogada Luana Ruiz, nossa convidada na tarde desta segunda-feira. Luana, obrigado por estar conosco mais uma vez aqui no Canal do Boi, no Agricultura BR. E essa questão que está sendo discutida no STF, o marco temporal, inclusive de certo modo, uma tentativa de se acabar com ele, com muitos protestos em Brasília, feito por indígenas, é algo que pode colocar em risco a produção rural brasileira, pelo menos no nosso entendimento aqui do jornalismo do Canal do Boi. Como é que você entende esse momento? Boa tarde, seja bem-vinda. Muito obrigada, eu agradeço mais uma vez o convite, é sempre uma honra a oportunidade de estar aqui conversando com todos vocês sobre esse assunto tão delicado que nós enfrentamos. O que acontece? O marco temporal, proibição de ampliação, Instituto do Esbulho Renitente, são questões que já foram profundamente discutidas pelo Supremo quando da decisão do caso Raposa Serra do Sol. Nós tínhamos um contexto jurídico extremamente conturbado nas discussões de demarcações de terras e o Supremo, então, estabeleceu essas condicionantes para trazer aí questões para darem base a esse entendimento, a essa interpretação do artigo 231 da Constituição Federal, buscando estabilidade das relações humanas e segurança jurídica. Ocorre que, recentemente, chegou ao Supremo um processo que inicia lá em Santa Catarina. Começa uma discussão de uma ação possessória, então existia um parque estadual e esse parque foi invadido por indígenas, começa a discussão discutindo posse e a tramitação do processo chega agora ao Supremo em um recurso extraordinário, muito além do objeto inicial, que era meramente a posse, e abarca aí questões de domínio. Se a terra é do Estado, se a área é de posse tradicional indígena, se existe um direito tradicional sobre ela. Ao apreciar este recurso extraordinário, o relator, ministro Edson Fachin, submeteu o caso ao plenário do Supremo para decidir o seguinte: este caso terá repercussão geral? Por quê? Porque no caso Raposa Serra do Sol, o Supremo entendeu que as condicionantes do Supremo, do caso Raposa Serra do Sol, se aplicariam apenas naquela questão de Roraima. Não tinha, então, efeito vinculante aos demais processos. Apesar de ter o próprio Supremo determinado, entendido que seria uma baliza, que daria um rumo para os demais julgados, os demais casos no Brasil, não era obrigatório porque não tinha força vinculante. Diante da ausência de força vinculante da decisão do Supremo na Raposa, entenderam todos os ministros que o caso ainda estava em aberto. E todos os ministros, então a maioria, dos ministros reconheceram repercussão geral neste recurso extraordinário. Ou seja, agora, com repercussão geral, o que o Supremo decidir vai necessariamente refletir em todos os casos no Brasil inteiro, de forma obrigatória, pois reconhecida a repercussão geral. Então, nós vivemos um momento em que o Supremo rediscute as condicionantes da Raposa. É isso que está acontecendo. Este processo
já foi pautado diversas vezes, foi pautado em 2019, foi pautado 2 vezes em 2020 e acabou sendo retirado de pauta ou porque um ministro pediu vista ou porque algum ministro pediu destaque, que é quando a questão é muito tensa, muito polêmica, muito profunda e tem que sair do plenário virtual para remeter os autos ao julgamento presencial. E agora nós temos apenas mais um momento em que ele foi pautado, que esse julgamento começou efetivamente na sexta-feira passada, no dia 11, e iria em plenário virtual até o dia 18, 5 dias úteis de julgamento. E o ministro, então, o ministro Alexandre de Moraes, ele apresenta um pedido de destaque. Quando o ministro apresenta o pedido de destaque, o processo sai do julgamento virtual e vai aguardar uma pauta agora para o julgamento presencial. O que se discute? Marco temporal, proibição de ampliação, esbulho renitente, produção em terras indígenas, exploração econômica, posse, que é um ponto que nós vamos conversar, gravíssimo que, a meu ver, o entendimento do Fachin nesse julgamento. Então, nós temos aí, na verdade, um quadro em branco e que o Supremo repintará não sei se uma obra, pode-se dizer uma obra de arte, mas dos trilhos interpretativos para o artigo 231 da Constituição Federal, que é o artigo que trata dos direitos territoriais indígenas. Doutora Luana, nós temos também 2 momentos, né, e que eles acabam tangindo. É claro que, e é por isso que a gente tem que conversar, o voto do ministro Edson Fachin é por demais de polêmico. Eu posso até dizer, de uma maneira leiga, que é um voto até agressivo sobre o fator de questões ligadas a direito à propriedade, ao mesmo passo que nós temos projeto estava tramitando na Câmara, o PL 490, inclusive os protestos indígenas neste final de semana, na sexta-feira, foram levados a Brasília, eu posso falar livremente, por entidades que representam de alguma forma um interesse indígena ou de si próprio, inclusive o próprio CIMI bancou a ida desses indígenas para Brasília para protestarem. Eles estavam protestando contra a PL também 490, além de tentar pressionar o STF. Antes de falar da polêmica desse voto do Edson Fachin, o STF hoje, você diria que ele seria sensível a esse tipo de pressão popular elaborada por esses grupos, principalmente que vão coordenando as ações dos indígenas pelo país, Luana? Olha, eu acho que hoje, no momento político e jurídico que o Brasil enfrenta, a pergunta mais difícil de ser respondida é o que esperar do Supremo. Eu recentemente tive alguns mandados de segurança que estavam tramitando no Supremo, estão tramitando no Supremo, e são mandados de segurança de suspensão de decreto homologatório. 2 deles, um aqui do Mato Grosso do Sul, da demarcação da pretensa área considerada terra indígena Arroio Corá, em Paranhos, e o outro mandado de segurança da terra indígena Anaro, em Roraima. Esses mandados de segurança, eu consegui uma liminar para suspender os efeitos do decreto homologatório, até que lá na origem, no processo, nas vias ordinárias, fosse decidido se a terra era ou não era de posse tradicional indígena, e essas liminares se mantêm vigentes e suspendendo o decreto homologatório desde 2009. Esses 2 mandados de segurança de relatoria do ministro Marco Aurélio foram pautados, estiveram em julgamento do dia 4 ao dia 11, e por 6 votos a 5 eu perdi. Depois de mais de uma década segurando os efeitos do decreto homologatório, o Supremo agora revogou as liminares, entendendo que não seria a via adequada a questão do mandado de segurança para discutir essas matérias. Mas o que me chama a atenção nisso? Nós fazemos sempre, né, como você me perguntou, o que esperar do Supremo, nós conhecemos a linha de posicionamento dos ministros, estudamos os votos desses ministros para tentarmos criar uma expectativa do que seriam os votos de cada um. E muito me surpreendeu, por exemplo, o ministro Dias Toffoli votou contra
a suspensão do decreto homologatório, votou a favor da vigência em uma linha totalmente indigenista, o que eu não esperava. Ao passo que ministro Lewandowski, que tem uma linha quase que radical, atendendo indigenato e atendendo as demarcações e essa linha que defende os pleitos indígenas, votou a favor do meu pedido para manter a suspensão do decreto homologatório. Então, é muito difícil nós conseguirmos dizer o que esperar do Supremo. Agora, se você me pergunta se os movimentos sociais impactam, se existe uma sensibilidade, eu tenho certeza absoluta que sim. Pelo menos uma parte dos ministros acredito que sim, que tem essa sensibilidade quanto à temperatura da sociedade. Bom, e a temperatura da sociedade passa também pelo produtor rural. Tenho certeza disso, que tem que ter também alguma sensibilidade sobre quem atua no campo, sobre quem trabalha. Luana, dentro desses aspectos, Edson Fachin, vou começar a falar dele, a gente daqui a pouco vai ter um intervalo, mas Edson Fachin traz um voto muito polêmico. Eu li parte do voto dele, mostra-se de uma maneira muito, eu diria, indelicada até com esses produtores rurais, e numa leitura na qual fazemos uma interpretação desse voto, acaba-se o marco temporal. E aí qualquer terra, a qualquer momento, independente de ter tido indígena ali ou não, recente, ou da Constituição de 88, pode ser declarada terra indígena. Exatamente. A tese do indigenato, ela permite que qualquer rincão brasileiro pode ser reivindicado e vir a ser demarcado como terra indígena. Agora, falando do voto do Fachin, tem uma frase no voto dele, e a partir desta frase, nós nem precisaríamos aprofundar na discussão, porque ela desnuda a linha ideológica do ministro. O ministro diz que a Suprema Corte deve, e ele, como ministro do Supremo, está ali a desempenhar a função contramajoritária, atendendo os interesses das minorias, ainda que para isso deva haver o detrimento dos direitos da maioria. E ele ainda põe entre aspas, brancos. Então, a partir desse posicionamento do ministro, de que ele está ali como ministro do Supremo, atendendo os interesses das minorias em detrimento da maioria, brancos, em uma função contramajoritária do Supremo, nós não precisamos mais sequer avançar aí nessas discussões, porque eu entendo que é um voto totalmente contornado por uma ideologia pessoal do próprio ministro, e me questiono qual é a juridicidade de tudo aquilo que ele coloca na decisão. Luana, tem uma produtora rural e, infelizmente, ela gravou a participação dela para nós, e, infelizmente, ela começa a participação dela, gostaria até que o pessoal prestasse atenção, ela fala que ela foi produtora rural. Isso dói demais, eu acho, em qualquer um que passou por um cenário como esse, e ela é aqui do estado do Mato Grosso do Sul e participa conosco. É Vanilda Alves, que participa aqui do Agricultura BR, do Canal do Boi, com o seu depoimento. Boa tarde, Vanilda. Boa tarde, meu nome é Vanilda Alves Valentim, sou ex-produtora rural, 100% invadida hoje em Dourados, Mato Grosso do Sul, por indígenas. A minha preocupação é, se o marco temporal cair, juntamente com o parecer 001 da AGU, e se conseguirem passar na Câmara e no Senado o projeto de lei 827/2020, que suspende toda e qualquer reintegração de posse, seja ela rural ou urbana, por conta da pandemia, o que será do direito de propriedade privada do cidadão brasileiro? Nosso presidente Bolsonaro, juntamente com o PGR e Augusto Aras, nosso ministro da Justiça, Anderson Torres, estão trabalhando os bastidores para que algo de fato seja feito para garantir a todos nós o direito de propriedade privada? Eu estou 100% fora da minha área. Mas meus vizinhos, muitos deles ainda estão em suas áreas, algumas invadidas, não 100%, mas boa parte delas, e vivem diariamente com medo constante de serem expropriados, confiscados. Que garantia temos, se o marco temporal cair e essa PL 827 for aprovada, de que o direito de propriedade no Brasil será respeitado e garantido como direito constitucional fundamental? Porque o título, pela Constituição Federal, ele é sagrado e ele tem valor.
Mas o que vemos ao longo dos anos não é o que está acontecendo, né? Muitas expropriações vêm acontecendo. A grande preocupação nossa é porque se querem suspender as reintegrações de posse devido à pandemia, por que não se deixam também para julgar o marco temporal, suas 19 condicionantes, depois da pandemia? A pandemia tem sido usada como desculpa para tudo, Vanilda, para a dona Vanilda que estava participando, e Luana, e isso acaba afetando demais o produtor rural. A Vanilda falou e ela traz a seguinte questão, né, o que eu destaquei. Ela fala que é ex-produtora, ela teve 100% das suas áreas invadidas. Quem tem parte das suas áreas invadidas, e eu conversei com alguns produtores rurais, eles têm medo até de falar, por conta do cenário que eles têm hoje. E a Vanilda, ela coloca um ponto muito importante, o que vai ser da propriedade privada, do direito à propriedade privada, com o cenário hoje que está se desenhando por parte da sociedade que tem pressionado para isso, Luana. Bom, em relação ao posicionamento da Vanilda, me solidarizo. Minha família tem propriedade invadida. Estamos completando 23 anos de convivência com o conflito. Então, eu sei bem como é difícil e como é pesado o sentimento da impotência face a tudo isso. E a pergunta é, se cair o marco temporal, se passar o projeto de lei que suspende as reintegrações de posse, como ficaremos? E eu respondo, nós temos o marco temporal, ainda temos o marco temporal, até o final, recentemente ainda tínhamos o parecer 001 da AGU e nunca tivemos nossas áreas reintegradas. Nós temos hoje 150 propriedades rurais invadidas no Mato Grosso do Sul e nenhuma reintegração de posse cumprida. Nós temos um Supremo que há muito tempo vem julgando procedente as suspensões de liminares. Então, eu ganho na primeira instância e chega no Supremo eu perco, porque o Supremo fala, não vamos cumprir reintegração de posse, porque os índios prometem resistir até a morte e a vida dos indígenas vale mais do que a propriedade do produtor rural. Então, nós sairemos de uma situação ruim para uma situação pior ainda. Seria esse o contexto, justamente pela falta de estabilidade desses entendimentos. Se nós tivéssemos um marco temporal, desde decidido Raposa Serra do Sol, que nós já estamos há mais de uma década com marco temporal, previsão de ampliação, esbulho renitente, se nessa década esses institutos tivessem sido sedimentados de forma efetiva, nós estaríamos em uma situação estável e não estamos. Caso o Supremo entenda que prevalece o indigenato e afaste marco temporal, proibição de ampliação, esbulho renitente, todas essas figuras construídas no julgamento do caso Raposa Serra do Sol, nós teremos um desmantelamento absoluto do direito de propriedade em toda e em qualquer área reivindicada por indígenas. Mesmo porque no voto do ministro Fachin já existiam muitos entendimentos esparsos na Suprema Corte, mas no voto do ministro Fachin ele fala: qualquer área, qualquer reivindicação sonhada pelos indígenas já é terra indígena. Não precisa de processo de demarcação, porque o direito territorial indígena é originário e antecede ao próprio Estado. Quando o Estado vai fazer um processo de demarcação, é apenas para declarar o que já é indígena. Com esse entendimento, o que ele está dizendo? Se tudo já é terra indígena, e aí entra aquela tese de que não existe invasão, existe retomada legítima, porque já é dos índios. Isso é o indigenato, isso é o que traz o voto do ministro Edson Fachin. É essa a gravidade do problema que nós estamos enfrentando. Luana, a questão agora é sobre reação. A gente falava a respeito como que os indígenas se portam e houve a movimentação mesmo dos órgãos que acabam recebendo recursos de fora do país, algumas vezes internamente no país mesmo, e que bancam essas situações dos indígenas, inclusive estarem em Brasília. É claro que isso tem preço e alguém teve que pagar essa conta. Mas, de qualquer forma, eles fazem isso para pressionar.
fazem para sensibilizar. Há um movimento de rua muito expressivo, mesmo com pandemia, aí todo mundo resolve desrespeitar, criticam quando é algum movimento que é ligado ao produtor rural, mas quando é dos indígenas, no caso, está tudo bem. E eles fizeram esse protesto, estiveram em Brasília, estão em Brasília ainda. As últimas informações da nossa equipe é que os indígenas continuam por lá. E como que o produtor rural, porque agora não é um problema de quem está perto de áreas de reserva ou quem tem um problema de terra invadida. Agora, como você acabou de colocar, na visão de Edson Fachin, do ministro Fachin, qualquer terra pode ser indígena. Como que deve se agir neste momento, principalmente para a sensibilização dos demais membros e segmentos da sociedade? Só voltando um pouquinho na questão dos questionamentos que foram feitos, em relação ao Poder Executivo, o Ministro da Justiça, o Presidente da República, se algo está sendo feito. É importante nós destacarmos que existe uma guerra institucional deflagrada e o Presidente da República, por diversas vezes, desde as coisas mais simples, como, por exemplo, suspender o DPVAT, ou suspender a utilização de radar móvel, ou até questões mais complexas, mais pertinentes ao cargo, como nomear o chefe da Polícia Federal, o Supremo não permitiu, o Poder Judiciário não permitiu que o chefe do Executivo cumprisse e efetivasse o exercício da sua função. Imagina essa altura do campeonato se nós tivermos uma atuação do Poder Executivo colocando ordem nessa bagunça. Se nós pegarmos o exemplo do ano retrasado, 2019, houve um incêndio na Amazônia, o Presidente da República não fez nada para que aquele incêndio ocorresse e o mundo lhe apontou o dedo. Nós vimos o Macron em Paris, a inauguração da Praça Marielle. Nós vimos o Raoni na França sendo recebido como uma grande liderança indígena, buscando aí essa linha de flexibilização da soberania nacional. Isso porque a Amazônia pegou fogo sem qualquer ação do Presidente da República. Então eu acredito, e aí eu emendo no que você acabou de falar, das mobilizações... Luana, estão tolhendo o Poder Executivo no Brasil? Estão flagrantemente. Nós temos diversos exemplos, acompanhamos aí, em especial as redes sociais, porque as grandes emissoras, nós podemos nos questionar da forma como as informações são passadas, mas o Poder Executivo não consegue... O Poder Executivo passou 2 anos gastando energia para se defender de ataques injustos, de ataques institucionais desnecessários. Então, existe sim uma dificuldade de exercício da função. E ainda assim, a semana passada, o Brasil estava na primeira capa, estava na capa de importantes jornais internacionais pelo seu crescimento econômico, face a uma pandemia mundial. Então, é importante nós observarmos essa dificuldade de atuação quando nós temos tantos agentes intervindo nas funções uns dos outros. E neste ponto, o que é importante nós termos em mente? Nosso maior inimigo não são os indígenas e, quiçá, os ministros do Supremo. O nosso grande inimigo hoje é uma questão de discurso, da forma como trabalham essas informações. Se você observar o histórico do Greenpeace, por exemplo, que começa salvando baleias e que termina em uma entidade ideológica que quer única e exclusivamente levantar pautas irreais e infundadas para angariar recursos. Então, essas coisas que são importantes. Nós precisamos desconstruir esse discurso que está sendo colocado para relativizar a propriedade privada, e aí nós podemos falar da soberania nacional, porque nós temos já há muito tempo Farmers Here, Forests There, aquele documento feito encomendado pelo Senado americano, que fiquem as fazendas nos Estados Unidos e deixe o Brasil para as florestas. Então, quanto mais engessado nós estivermos por pautas teoricamente humanitárias, e aí nós podemos colocar indigenistas, quilombolas e diversas outras comunidades tradicionais, e o engessamento ambiental é sim para estancar nossa produção agrícola. Então, com o que nós precisamos degladiar? Com o discurso. Com esse discurso que vende para o mundo que nós precisamos estar engessados. Porque com tudo isso,
O agronegócio ainda sustenta a balança comercial brasileira e nos coloca na primeira página dos principais jornais internacionais. Quando acontece qualquer situação, como o exemplo da mobilização dos indígenas, eles estão lá, estavam lá ontem, estão lá hoje em Brasília, aquecidos. Eles não têm o que perder e são financiados para isso. O produtor rural não tem esse financiamento e tem tudo a perder. Mas nós precisamos entender que o momento exige que o produtor rural pense da porteira para fora. Nós precisamos mostrar também a nossa força e defender as nossas pautas. Luana, até para a gente caminhar para o final da nossa entrevista, que sobre esse assunto nós podemos conversar. O resto da programação hoje a gente vai ter que voltar a falar desse tema, porque a comunidade, o produtor rural, ele tem que estar mobilizado neste momento. Luana, o voto do Edson Fachin, lê uma vez, lê duas vezes, e na primeira vez que eu li, a sensação que eu tive é que ele coloca não só o proprietário de terras, mas qualquer outro brasileiro que não seja indígena como cidadão de segunda classe. Ele meio que classifica ali a população brasileira. Então, na visão daquele voto, na primeira vez que eu li, na minha interpretação, brasileiros são os índios, o resto, os demais são o resto. Na segunda vez eu não consegui mudar esse entendimento e aparentemente é isso que ele escreve de um modo muito mais elaborado, mas é isso que ele escreve naquele voto. O que se pode fazer ainda para ter alguma retomada, alguma reação para esse ponto de vista de um ministro que é o relator do processo? Em relação ao voto do ministro Edson Fachin, ele afasta o marco temporal e defende a tese do indigenato, que tudo é terra indígena porque os índios foram os primeiros habitantes e donos naturais destas terras. Ele aplica a autoexecutoriedade dos processos administrativos, no sentido de que as terras já são indígenas, independe de qualquer ato do Estado. O Estado vem apenas declarar aquela posse tradicional. A questão do esbulho renitente também, ele afasta a figura do esbulho renitente, e isso vem atrelado ao afastamento do marco temporal. Então, mesmo que os índios não estavam na área em um determinado momento, porque já não se tem mais esse marco, não há necessidade de se demonstrar que houve expulsão, que não houve, se houve tentativa de retorno ou não. Ele trabalha a questão da posse, como nós falamos aqui no primeiro momento. Se tudo já é terra indígena, não existe qualquer reprovabilidade no ato de os indígenas ingressarem nas propriedades privadas, porque não são propriedades privadas, são terras indígenas, reconhecidos pelo Alvará Régio ainda do Brasil Colônia. E ele avança, ele trata na questão da produção, ele defende o usufruto exclusivo e ali ele já afasta e já traz uma premissa de inconstitucionalidade de qualquer natureza de parceria ou arrendamento em terras indígenas e deixa nas entrelinhas, inclusive, uma vedação da exploração econômica, porque a exploração econômica não seria cultural, não seria da cultura dos indígenas, e é todo um arcabouço que vai realmente em uma defesa radical e quase que exagerada do que seria o direito territorial indígena. Ele é o relator do processo. Esse julgamento é um julgamento no pleno, são 11 ao todo. O relator já apresentou seu voto. Esse voto não é estanque, então quando voltar novamente à pauta, ele apresentará novamente o mesmo voto ou outro, pode ser alterado. Enquanto não for encerrado o julgamento, qualquer ministro que tiver apresentado seu voto ainda pode alterá-lo. Dos 11 ministros, se o Fachin mantiver esse voto quando o processo voltar à pauta, dos 11 ministros, o Fachin já votou desta forma, a favor dos indígenas, nós temos os demais, os outros 10. Ele precisa de mais 5 com ele para fazer maioria, 6, e levar, então, a maioria do pleno e levar esse entendimento. O fato de acompanharem o ministro Fachin não significa que acompanham integralmente. O voto que vai valer efetivamente é, ao final, ganhou o voto do Fachin, agora nós temos que aguardar para ver qual ministro vai abrir um voto divergente, e ao final é redigido um acórdão. E este acórdão é que vai ser o norte para a repercussão geral nos demais processos. Então, em que precisamos realmente é da maioria no Supremo.